Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, ao mesmo tempo, fascinante e, bem, um pouco dolorido para muita gente: o paradoxo da ostentação. A gente vai entender por que aquela corrida maluca para parecer que se tem sucesso é, na verdade, o maior obstáculo para alcançar o sucesso de verdade. É uma armadilha, sabe? E que tem um custo bem alto. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto, bem direto ao ponto. Olhando para as contas, para o estresse do fim do mês, o que realmente leva embora mais dinheiro? São as nossas necessidades de verdade, as básicas, ou é aquela ansiedade de manter uma imagem para os outros? A resposta sincera para essa pergunta, nossa, ela é a chave para tudo que a gente vai ver aqui. E aqui está bem definido o tal do paradoxo. É um ciclo vicioso, né? A energia, o foco e, claro, o dinheiro que a gente gasta para projetar uma imagem de sucesso são exatamente os recursos que a gente precisava para construir o sucesso de verdade. É uma ironia danada, uma armadilha do nosso próprio ego que deixa a gente patinando no mesmo lugar. Mas o mais curioso vem agora. Isso não é só uma questão de vaidade ou de falta de disciplina. A raiz do problema é muito mais profunda. Para entender por que a gente cai nessa, precisamos olhar para dentro do nosso próprio cérebro. A resposta está na nossa química, na biologia. Pensa só, o nosso cérebro não evoluiu pensando em shopping center ou em fatura de cartão de crédito. Ele foi moldado lá na savana, há milhares de anos, onde ter status social não era sobre luxo, era sobre sobrevivência. O status mais alto no grupo significava mais comida, mais segurança, mais chances de se reproduzir. Essa programação antiga para buscar status ainda está ligada, funcionando a todo vapor hoje em dia. E quem é o grande maestro químico dessa orquestra? A dopamina. Quando a gente finalmente compra aquele objeto de desejo, quando posta a foto e vem as curtidas, o cérebro libera uma onda de dopamina, que dá aquela sensação boa de recompensa. Qual o problema? Essa onda é um tsunami. Vem forte, mas passa rápido. E logo o cérebro, que adora essa sensação, já começa a pedir mais, um estímulo ainda maior. É a tal da esteira hedônica, um ciclo sem fim. Agora, olha isso aqui, porque é talvez a descoberta mais chocante sobre esse assunto. Sentir-se socialmente excluído, por exemplo, por não ter os mesmos símbolos de status que o seu grupo, isso ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. É isso mesmo. Para o nosso cérebro, ser deixado de fora dói, literalmente, como um osso quebrado. E ele vai fazer de tudo para evitar essa dor, inclusive nos empurrar para gastar o que a gente não tem. Ok, se o cérebro explica a química por trás disso, a biologia nos dá uma analogia perfeita de como isso funciona na prática. Para entender essa necessidade de se mostrar, vamos dar uma olhada no reino animal. Vamos falar do pavão. O pavão, aquela cauda enorme e super colorida, não é só bonita. Ela é o que os biólogos chamam de sinal honesto. É um fardo. É pesada, chama a atenção de predadores. Ela basicamente grita para as fêmeas: olha como eu sou forte e saudável. Eu consigo sobreviver e prosperar mesmo carregando esse peso todo. A cauda é a prova viva de que a genética dele é boa. E é aqui que a coisa fica interessante. O pavão carrega um fardo que prova a força que ele tem. Já o ser humano que compra um item de luxo parcelado em 1000 vezes está carregando um fardo que esconde a sua fraqueza financeira. É uma sinalização desonesta. Na prática, a pessoa está alugando o símbolo de riqueza enquanto abre mão da riqueza de verdade. O sinal é uma mentira. Certo, já entendemos a biologia, a química, a cabeça por trás do impulso. Agora vamos para o bolso. Vamos traduzir isso tudo para o extrato bancário. Qual é o custo real em reais dessa necessidade de aparentar? A matemática, como a gente vai ver, é bem cruel. Essa frase aqui talvez seja a forma mais brutal e honesta de enxergar o problema, principalmente na nossa realidade, no Brasil. Com os juros que a gente tem, cada parcela de uma compra não é só dinheiro, é tempo. São horas, dias, semanas da nossa vida futura que estão sendo vendidas para o banco em troca daquele pico de dopamina. E o impacto em números é esse aí. Não é raro, de jeito nenhum, que em parcelamentos mais longos o custo final de um produto seja mais do que o dobro do preço original. Pensa bem nisso. A pessoa paga por 2, mas leva só um para casa. O segundo item inteiro fica de presente para o sistema financeiro. É essa matemática que vira uma prisão. Essa tabela resume perfeitamente a guerra de mentalidades. De um lado, o parecer rico. O foco é na aprovação dos outros, o método é comprar passivos e o ritmo é o da gratificação instantânea. Do outro lado, o ser rico.
O foco é na liberdade de tempo, o método é comprar ativos e o ritmo é da gratificação que vem depois. O lado que a gente escolhe alimentar todo santo dia é o que define o nosso futuro. Ok, a gente já entendeu o problema, as causas, as consequências dolorosas. Então, qual é a saída? Como é que se escapa dessa armadilha? A resposta é começar a buscar a riqueza que ninguém vê. A riqueza de verdade não é o carro na garagem, é a paz de espírito de dormir sem dívidas. Não é a roupa de grife, é a liberdade de poder fazer escolhas. E o caminho para essa riqueza invisível é construído com 3 hábitos, que são simples de entender, mas exigem disciplina. Primeiro, viver a um degrau abaixo do que se ganha. Parece óbvio, né? Mas é o mais difícil. Segundo, usar essa sobra para acumular ativos, coisas que botam dinheiro no bolso e não passivos, que só tiram. E o terceiro, que é a virada de chave mental, priorizar a liberdade de amanhã em vez da validação de hoje. Hoje em dia, o grande campo de batalha é o feed das redes sociais. Então, um guia prático para sobreviver a ele. Primeiro, sentiu aquela vontade de comprar? Apenas reconheça. Ok, isso é um gatilho. Segundo, questione a emoção. Eu realmente preciso disso? Ou eu quero a validação que isso vai me trazer? Terceiro, respire fundo, crie a regra de esperar 24 horas antes de decidir. E quarto, o mais poderoso de todos, redirecione a ação. Em vez de abrir o app da loja, abra o app da corretora e invista qualquer valor, nem que seja R$1. Troque um passivo por um ativo. E para isso virar um hábito, algumas metas para o dia a dia. Que tal hoje mesmo identificar um único gasto que foi feito só por status? Dedicar 10 minutinhos do dia para aprender sobre investimentos. Definir uma meta clara de liberdade. E, o mais importante, começar a treinar o cérebro para comemorar o ato de poupar. Celebrar a meta de poupança atingida com a mesma empolgação de uma compra nova. É dar para si mesmo aquela dose de dopamina por estar construindo o futuro. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pensa em toda a energia, o tempo, o estresse, a preocupação, o dinheiro que se gasta tentando impressionar as outras pessoas. Agora, imagina pegar toda essa força e canalizar ela para um único objetivo: construir a própria liberdade. Que tipo de vida seria possível? E para fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. A liberdade financeira de verdade só acontece quando o desejo de ser rico fica maior do que a vontade de parecer rico. É quando a busca por paz de espírito supera a necessidade de aplausos. É nesse exato ponto que o jogo vira. Obrigado por acompanhar esta análise.